Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, que sintam o meu abraço e o meu carinho nesse momento. Muito obrigada. Como a nossa irmã bem disse, vamos estar falando de cura espiritual, o que vai muito além da cura do corpo físico. Mas antes de iniciarmos, propriamente dito, no tema da cura, é necessário que definamos algumas coisas, algumas questões que estão diretamente envolvidas com a nossa cura, com essa cura que muitos de nós, ou se não, por que não dizer todos nós desejamos. Primeiro definiremos quem somos nós, do que somos constituídos. Inicialmente nós pensamos assim: vivemos no mundo material, onde tudo o que nos acontece é muito imediatista, é muito próximo a cada um, porque a gente sente na pele, né? Usamos até essa expressão. Então, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos pontuando como fator primordial das nossas sensações o corpo físico. E aí vamos levando a nossa vida no nosso dia a dia, caminhando com essa roupagem física, pelas situações que a vida nos traz. Entretanto, esquecemos, não por falta de fé ou de acreditar, mas vamos deixando um pouco de lado a questão espiritual e recorremos a Deus naquele momento de desespero ou de necessidade, numa prece, e aí lembramos: sou filho de Deus, tenho um espírito, sou um espírito, mas existe uma contradição aí, uma inversão de valores. Não somos um corpo que está doente ou que está numa situação de aflição que tem um espírito. Somos um espírito que temos um corpo momentaneamente. O que está destacado na nossa existência é o fato de sermos filhos de Deus. Entretanto, devido às limitações da vida material, muitas vezes nos esquecemos que essa fagulha divina, essa partícula de Deus que nos dá vida, também potencializa as nossas capacidades de reação diante dos problemas, das dificuldades e das doenças. Então, para entendermos, somos um espírito, uma parte de Deus intensa, viva, que nos nutre, nutrindo um corpo que é a nossa roupagem material. Entretanto, essa ligação entre esse espírito, que não tem forma, que é uma energia de vida, e esse corpo material, precisa de um terceiro elemento para que tudo funcione perfeitamente, que é um corpo mais sutil que esse que nós temos, mas que serve como molde para nosso corpo físico. É o que chamamos de perispírito. O perispírito é o que modela o que nós temos hoje enquanto roupagem física. Todas as células que tem no nosso corpo material, todos os órgãos que nós temos no nosso corpo, tem também no perispírito. Ou, melhor dizendo, primeiro está manifestado no perispírito e aí sim, através desse molde, nós temos ele no corpo físico. A ligação entre o espírito, que é Deus em essência, e o corpo físico, que é onde se manifestam as doenças físicas, é esse elemento, esse terceiro elemento que é o perispírito. O interessante é que eles estejam sempre uníssonos, encaixados, funcionando perfeitamente, em equilíbrio, numa união, numa harmonia, que faria com que, automaticamente, por estarmos com essa força divina ativa em nós, o corpo físico jamais adoeceria. E aí vamos para a segunda definição. Vamos definir o que é saúde e doença. Assim como a escuridão por si só não existe, ela é na realidade a ausência da luz, a doença por si só não existe, ela é a ausência da saúde. E a saúde é essa conexão entre criatura e Criador. Quando estamos dentro de um contexto de equilíbrio, quando estamos lá com os corpos espirituais, eu físico, mas nosso espírito encaixadinhos, funcionando perfeitamente bem, o que ocorre? A doença não se manifesta. Entretanto, se por um motivo ou outro, no decorrer da nossa vida aqui na Terra, que a gente passa por determinadas situações que, mesmo a gente tentando se manter com a fé ativa, há um distúrbio, a gente entra num processo de desequilíbrio natural pelas provações que a vida nos traz, aí sim,
nós acabamos enxertando no nosso perispírito energias nocivas, energias que envenenam, que atrapalham essa ligação da fagulha divina, do espírito divino em nós, para ele chegar até o corpo físico. Conforme acontece esse desequilíbrio, a nossa imunidade, o nosso sistema de defesa cai, e aí as doenças podem se manifestar. Então a doença não é simplesmente uma fatalidade ou uma questão de que Deus quis que ficássemos doentes. Na realidade, é um distúrbio que ocorre quando nós não conseguimos manter o nosso equilíbrio seguindo as leis da vida, as leis de Deus. E entendendo esse processo, a gente consegue reverter a situação, porque o estado normal do indivíduo, do ser, do Filho de Deus, é que ele esteja saudável. Isso é o que seria, o que é o normal. Então a doença, ela vem realmente de uma forma para estar nos alertando de que nos desviamos em algum momento do que seria o ideal para nós. Partindo desse princípio, o que acontece hoje em dia? A própria ciência já começou a perceber que o indivíduo, quando ele tem uma fé ativa, quando ele busca a Deus de uma forma mais intensa, ele consegue uma reação melhor às suas doenças físicas. Isso é tão notado que até tem alguns hospitais hoje em dia que permitem e até incentivam que alguns religiosos entrem para orar, para fazer uma prece ao lado do paciente, com o intuito de ativar naquele paciente essa fé, essa crença na melhora. Porque assim, desta forma, o paciente reage melhor. Então a própria ciência já está trazendo para a gente situações que certificam essa união que é necessária entre o plano espiritual, ou seja, o nosso espírito e o corpo físico. Quando a gente fala dessas situações ligadas a um hospital, o que a gente pode estar percebendo? Que ao mesmo tempo que a doença física vem e começa a desanimar, a deixar a pessoa abatida, angustiada, tristonha com a situação, porque ninguém gosta de estar doente, com a dor, com o sofrimento, desperta nela um poder de reação quando a fé é ativada. Para buscar essa ajuda, é necessário que o indivíduo entenda essa ligação. E aí entra os métodos, os procedimentos de cura ligados à espiritualidade. É claro que, em momento algum, estando doente, nós devemos deixar a medicina tradicional de lado. Da mesma forma que todas as ciências são desenvolvidas com o aval de Deus, os médicos também são inspirados para buscarem novos medicamentos, novos tratamentos, novas formas de conter o avanço da doença ou até de curá-la. Então a medicina tradicional tem que ser seguida por cada um de nós. Mas, juntamente com essa questão da medicina normal, tradicional, nós podemos englobar a cura no âmbito espiritual, os procedimentos, os métodos de cura que existem. E isso não é um privilégio somente do Espiritismo. O Espiritismo tem vários desses métodos, nós vamos estar pontuando a seguir. Mas também até outras medicinas alternativas, chamadas hoje de medicinas holísticas, já estão entendendo e desenvolvendo formas de fazer o indivíduo readquirir esse equilíbrio que foi perdido, essa união entre o físico e o espiritual. Dentro de uma casa espírita como a nossa, por exemplo, nós temos vários desses métodos, que começa de uma forma simplista e vai até a cura propriamente dita. Simplista, porém não profunda, vejam bem. A gente chama de simples porque é um gesto simples, por exemplo, trazer uma água para ser fluidificada. É um gesto simples. E isso já existe há muito tempo, inclusive em outras religiões, que o pessoal colocava durante uma prece e dizia que a água estava benta ou benzida, enfim. Mas, embora seja simples o gesto, a grandiosidade do que está por trás é muito grande. Vejam, aquela água, se tiver uma intenção, um pedido sincero, um merecimento envolvido, um contexto para que aquilo ocorra, o medicamento que é colocado ali, sempre é colocado, ao ser ingerido pela pessoa, pode realmente prover a cura, fazer com que a pessoa melhore dos seus males, se cure totalmente ou intensifique a potencialidade do remédio que ela está tomando da medicina tradicional. E assim, desta forma,
aquilo vai estar colaborando para que aquele corpo espiritual se encaixe novamente no corpo físico. Porque lembram que a gente disse, houve um desarranjo, um desencaixe. A energia da nossa essência divina não estava mais fluindo quando a doença se manifesta, ela não está mais fluindo intensamente para chegar ao corpo físico. Algo está barrando. E aí, através de uma água fluidificada, por exemplo, começa-se esse processo de se arranjar, de se equilibrar. Outra forma, o nosso passe magnético, aonde, dentro de um ambiente preparado, com médiuns também preparados e bem intencionados, com o coração voltado a servir, se colocam à disposição para, através do seu próprio magnetismo, somado à ajuda dos irmãos do plano espiritual, mentores de luz, que têm também, por livre e espontânea vontade, a vontade de servir, de ajudar, de curar, repassar essas energias para a pessoa que está ali precisando. Então, o momento do passe é um momento também abençoado pelo plano espiritual, tratado com todo esmero, com todo cuidado, porque ali está também acontecendo a cura. É uma cura sutil, mas profunda. Vejam, quando eu digo simples ou sutil, não é em menosprezo, é porque é muito imperceptível aos olhos humanos, mas é muito sentido pela alma, pelo espírito. Cada pessoa que toma um passe imbuído do desejo realmente sincero de que a cura seja alcançada, dentro de um contexto de merecimento, de fazer o seu melhor para que aquilo ocorra, com certeza está sendo assessorado, está sendo ajudado e vai alcançar essa cura. Temos também a questão da cura propriamente dito, que é na nossa casa funciona como um dia especial, aonde, da mesma forma que o passe magnético e a água fluidificada tenta o ajuste entre o corpo espiritual e o físico para que tudo se processe da melhor maneira, para que o encaixe aconteça, o funcionamento, a harmonia exista e a doença seja sanada, no dia de cura, isso é um pouco mais intenso. Há uma intervenção do médium, mas com assessoria do plano espiritual sempre, porque nós estamos aqui para servir e são os mentores de luz voltados à linha da medicina que fazem esse trabalho no dia de cura. Há uma intervenção direta no perispírito, tentando reajustar as células que podem estar, como eu disse, envenenadas, que foram danificadas por algum comportamento, por alguma atitude, por alguma situação, ou mesmo por uma vivência anterior. Porque a hora que a gente falar realmente da doença em si, nós vamos ver isso. Existem algumas doenças que são pré-existentes. Nós já trazemos as tendências a tê-lo. Bom, dentre esses métodos de cura, todos, sem exceção, precisa que haja alguns critérios para que ele ocorra, para que ele funcione. Nós temos que sempre avaliar quais foram, ou tentar perceber quais foram as origens da nossa doença e ver as condições que são necessárias para que haja essa cura. Porque somente nós entendendo o que estava faltando, ou que foi de uma forma por nós mal interpretada, ou que nós atraímos impensadamente, e modificando esse padrão, é que nós vamos conseguir que a cura seja processada, que ela ocorra efetivamente. Então, da onde se originam as doenças? Da onde vêm esses desarranjos? Da onde vêm esses desajustes que a gente tanto falou? De nós mesmos, do nosso comportamento, do nosso pensamento. A gente também achava há um tempo atrás que o pensamento, a sede do pensamento era no nosso cérebro, aqui no corpo físico. Não é verdade, a nossa mente ela está mais ligada ao espiritual do que ao físico. Os nossos pensamentos, eles têm uma força grandiosa e são capazes de, numa reação nossa, de um momento em que temos uma determinada sensação, mexer com todo o nosso organismo. A ansiedade, por exemplo, quando estamos ansiosos,
A ansiedade faz com que várias células se desequilibrem, que a gente fique com o coração palpitante, a gente mexe no nosso corpo físico quando nós temos os sentimentos, quando manifestam sensações em nós. Isso tudo vem do quê? Da forma como vemos a vida. Se conseguimos remodelar as nossas ideias, perceber o que nos faz mal e irmos através da reforma íntima, revendo os nossos padrões de comportamento, nós começamos a reverter o desequilíbrio. Então, como isso funciona? Pegando exemplos bem corriqueiros, nós percebemos que determinadas reações a uma situação nos deixa tristes, nos deixa angustiados, nervosos. Vamos rever isso. Vamos parar para pensar, será que eu não posso reagir diferente? Será que não dá para criarmos uma certa resistência a essas situações, para que não nos atinja tanto? O que está faltando eu compreender para aceitar melhor que isso tenha que acontecer? Ou se isso não tem que acontecer, o que eu tenho que estar fazendo para evitar essa situação, que essa situação se repita? E isso a gente vai buscando alternativas para ir melhorando a nossa qualidade de vida, mas não a qualidade de vida no âmbito material, a qualidade de vida enquanto filho de Deus, que busca paz interior, que busca saúde, que busca uma acomodação que ainda não conseguimos no estágio que gostaríamos, porque estamos em evolução. Bom, uma vez eu ouvi um palestrante dizendo assim, que ele chegou num local como este para dar uma palestra e ele contou uma piada muito engraçada e todos riram. Em seguida, ele deu uma pequena pausa e contou novamente a piada. E aí ninguém riu e achou estranho ele ter repetido a piada. Aí ele disse o seguinte, tá vendo? Ninguém ri 2 vezes seguidas da mesma piada. Por que nós choramos repetidamente sobre o mesmo problema? E a gente faz isso. A gente repetidamente remói situações. A gente vive situações difíceis, sim. Quem de nós não passou por uma situação em que algo nos magoou, nos agrediu, nos fez mal, nos fez nos sentir tristes, nos sentir que a pessoa não foi grata com a gente, não se preocupou com a nossa essência, não teve consideração, a gente usa muito essa expressão. Mas vejam, remoer isso é simplesmente tomar um veneno e querer que o outro morra. Porque a gente fica com aquela certa revolta, ou tristeza, ou mágoa para com o outro. Mas, gente, é uma questão muito íntima. Remoer vai fazer mal para mim. É muito mais fácil começarmos a entender que cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós tem uma forma única de ver, de interpretar a vida e as leis da vida. É muito difícil que nós tenhamos... encontremos alguém que pense exatamente como a gente. Nós temos afinidades. Nesse aspecto eu consigo me dar bem com fulano porque a gente pensa muito parecido. Isso ocorre, claro que sim. Mas exatamente igual? Não. E quantas vezes a gente fica extremamente magoado com alguém porque aquele alguém fez algo que me feriu mortalmente e o outro nem sabe que aquilo era algo que nós não gostávamos? Ele simplesmente fez porque achou que tinha que fazer. Fez espontaneamente, dentro da sua simplicidade do jeito de ver a vida, achou que tinha que ser feito, mas aquilo não era o que nós esperávamos. Então nós nos magoamos e não percebemos que é uma questão de interpretação, de vivência, de ver a coisa de uma forma diferente. E aí entra a questão da tolerância e do perdão. Perdoar, além de um ato caridoso, de um ato cristão, porque nos foi ensinado pelo nosso grande mestre, também é um ato de inteligência, porque nós nos desvinculamos de situações que nos envenenam a alma. Quem fica ali alimentando aquela situação ruim, nutre no seu espírito lá, lembra que a gente explicou, há uma união entre o espírito e o corpo, que passa pelo perispírito, enegrece, tapa aquele caminho, aquele liame, aquela ligação. Então a energia de Deus, a energia de vida,
A luz, o potencial divino que cada um tem, não consegue se manifestar porque está ali minado, está ali bloqueado por esses sentimentos ruins, como a falta do perdão, como remoer o passado, a lamentação. Quantos de nós se acostumou a lamentar? Tudo que nos ocorre a gente dá uma lamentadinha. A impressão que dá é que somos a pessoa mais sem sorte da Terra. Tudo de ruim que acontece a gente acha que é com a gente. Na realidade, há situações que nós vamos ter que passar. Mais adiante a gente vai falar sobre isso, que não tem jeito. E aí vai entrar uma outra questão. Mas tem certas coisas que nós plantamos. Exatamente por viver nesse círculo vicioso, às vezes, da lamentação. Não conseguimos perceber que um problema que se manifestou em nossa vida, se for encarado como problema, como algo ruim, o seu tamanho, a sua importância aumenta e aí fica mais difícil resolvê-lo. Mas se interpretá-lo como uma oportunidade de aprender algo, de testar as nossas capacidades divinas, já que somos filhos de Deus, nós vamos interpretar e superar aquele problema com muito mais boa vontade, com muito mais assessoria do plano espiritual. Porque quando estamos imbuídos da vontade de melhorar, temos todo o amparo divino. Aliás, temos todo o amparo o tempo todo. O que acontece é que quando estamos no negativismo, a nossa própria negatividade, essa coisa pesada, afasta os mentores de nós. Não somos abandonados em nenhum momento. Nem na mais cruel das doenças, eles estão ao nosso lado tentando nos ajudar, nos mostrar como reagir, ou nos mostrar qual a lição que a vida quer que aprendamos, para que a gente aprenda e supere o problema. Só que muitas vezes, fechados no nosso egoísmo e na nossa ilusão de que somos apartados de Deus, de que temos que contar somente conosco mesmo, com esse lado físico, o que a gente faz? A gente não consegue ouvi-los, não conseguimos senti-los, mas eles estão lá. A partir do momento que nós percebemos que ao modificar o jeito de pensar, de acreditar, de agir, as manifestações de ajuda se intensificam, a gente consegue deixar fluir essa ajuda. E eles nos ajudam diretamente, mas às vezes eles mandam recados por amigos, por uma pessoa até desconhecida, mas que passa por ti e fala uma palavra que te chama a atenção, ou por outras situações, por um livro que cai na sua mão e de repente você lê a respeito de uma coisa e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eles estão sempre tentando nos mostrar qual o caminho, eles estão sempre tentando falar, irmão, acorda, que os infortúnios, tuas dores, tuas doenças, tem muito mais a ver com o fato de você ter se desviado do caminho do que Cristo ensinou, do que as leis da vida esperam de cada um de nós, do que de falta de sorte ou de fatalidade. É claro que existem situações em que as doenças têm realmente que acontecer. A gente não vai se aprofundar nisso, mas lembra que nós citamos que nós temos o perispírito, que é esse elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito nos acompanha por todas as existências, todas as vidas aqui na Terra. Então, muitas vezes, de uma outra existência, nós, por uma negligência ou por qualquer outro problema, realmente danificamos um determinado órgão do nosso perispírito. E às vezes a gente vem com a tendência para manifestar uma doença nesse órgão. E é possível, através da nossa evolução, da nossa melhora nessa existência, que essa doença nunca se manifeste. Se nós conseguirmos resgatar o que tínhamos para resgatar, nos corrigir no que era necessário, talvez a doença nunca surja. Mas pode ser que fraquejemos ou que aconteça algo e realmente a doença venha para nos purificar, para que a gente se resgate, enfim. E aí, o que fazer nesse caso? Buscar uma nova forma de reação a ela. Principalmente se nós agora já temos a consciência de que nada é por acaso. Se aquela doença realmente teve que se manifestar em nós, algo nós temos que aprender com ela. E faz diferença a reação. Nós temos isso exemplificado no nosso dia a dia. Quantas vezes nós sabemos de duas pessoas que receberam o mesmo diagnóstico do médico de uma doença cruel, fatal, uma doença que esteja no estágio avançado, e uma reage,
encara com força, se entusiasma, se supera e vai lá e faz o que tem que fazer e consegue vencer a doença ou conviver bem com ela ainda vários anos. E a outra sucumbe rapidamente. Por que a diferença? Um é mais bonitinho que o outro, tem algum privilégio? É o poder de reação do espírito, do lado divino de cada um de nós, ao ver a doença como um desafio. Se veio até mim, é porque eu tenho condição de superar. Deus não nos dá uma carga, um fardo maior do que podemos carregar. Então, a forma de vermos a doença assessora na cura. Porque muitas vezes a gente vem à casa espírita, por exemplo, com um probleminha de saúde e entra com a boa vontade, quer lá ajuda, é bem recebido e recebe o passe ou o tratamento que seja lhe passado. Mas na hora da palestra houve alguma coisa que fala, poxa, eu faço isso, mas eu justifico até, eu faço por isso, é diferente do que o moço ou a moça lá da palestra está falando. E a gente não se modifica. E o que acontece? A gente está recebendo a ajuda, mas não está tendo merecimento. Porque a doença, como eu disse, traz um alerta, traz algo para aprendermos. E de repente a gente até percebe o que é. Segundo um escritor espírita, o Pietro Baldi, nós somos rebeldes. Então, às vezes, não é que a gente não saiba o que Deus espera da gente, é que a gente é rebelde sem causa. A gente contraria mesmo assim. É como no aspecto físico. Quantos de nós sabem que determinado alimento nos faz mal, mas a gente justifica, só hoje, deixa eu comer um pouquinho disso, vou comer mais um bocadinho, não sei quando é que eu vou ter isso de novo, e vai comendo. A gente faz espiritualmente também. A gente sabe, por exemplo, que a maledicência é uma coisa tão corriqueira e faz mal. Né? Por que se achar com o direito de falar mal do outro, de apontar os seus defeitos? Quem de nós é totalmente isento de defeitos? Quem de nós consegue dizer, eu já superei todas as mazelas aqui da Terra? Nós não estaríamos aqui se tivéssemos superado. Então, de repente, uma atitude tão corriqueira, que é o falar mal da vida alheia ou qualquer coisa semelhante, a gente faz e não percebe o envenenamento de nossa alma. Não percebe nas pequenas coisas que vai nos desequilibrando. Aí é uma dorzinha de cabeça aqui, é um alerta acolá, é uma unha encravada, e isso vai se agravando se a gente não vai percebendo o desenrolar da história. Porque as doenças começam pequenas, mas podem crescer. Ou, se aparece já uma doença grande e a gente aprende a lição, ela pode ser aniquilada, sumir, nós podemos nos curar. Então o processo da cura depende muito de estarmos em condições de recebê-la. E aí, como é que a gente sabe que está em condição? Primeiro, se colocar verdadeiramente de coração limpo e bem intencionado no desejo de se reformar. De buscar os ensinamentos de Cristo. De entender as leis da vida, entender que o nosso próximo é o nosso semelhante, o nosso irmão realmente. E aí, modificando essa visão de vida, nós vamos alargando de uma determinada forma o nosso poder de regeneração, que a gente vai abrindo caminhos até no sentido prático. Por exemplo, a pessoa de repente tinha uma doença e não conseguia achar um médico que diagnosticasse com clareza. Não conseguia achar um médico que lhe dissesse, olha, você tem realmente isso e esse medicamento ou esse tratamento vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que pulam às vezes de galho em galho nos médicos da vida e não conseguem? De repente essa pessoa começa a se modificar, mostra essa boa vontade em se renovar, em se reformular, e acontece de surgir um médico do nada que fala, não, meu irmão, você tem isso, vamos tratar dessa forma e tudo se resolverá. E tudo acontece. Mas precisou vir de dentro da pessoa, para que o universo, para que Deus, para que a vida trouxesse de fora. Ou o mesmo caso da cura espiritual, a pessoa vem com toda a boa vontade, mas sai daqui e repete o mesmo padrão de atitude ou de pensamento que lhe trouxe a doença anteriormente, não adianta. Jesus já dizia, ele curava e dizia, vá e não peques mais. Ele tinha muito essa conduta afirmativa. Ele curava, mas ele ensinava, ele era educador.
E de repente a gente tem que começar a perceber isso. As ciências, até a psicologia, vários ramos das medicinas em geral, ou desse aspecto psicológico, estão hoje já nos trazendo informações que, se a gente conseguir absorver e utilizar, a coisa vai fluir diferente. Virar a página da vida sobre as armaduras do passado. Muitas vezes tem pessoas que choram pela perda de um ente querido há 20 anos. Vejam, sentir saudade é diferente. Lamentar que a pessoa tenha ido é diferente, mas vive esse luto por 20 anos, vive a perda de um emprego numa empresa em que ele achava que seria onde ele iria se aposentar. Aí perde o emprego, fica 5, 6 anos lamentando a perda daquele emprego. Nessa angústia que ele cria para si próprio, ele limita até as suas possibilidades de arrumar um novo emprego bom. Porque ele limitou. E a gente faz isso. A gente remoe, a gente angustia, a gente quer modificar o outro, e o outro não entende do jeito que a gente quer que ele pense. E aí a gente cria conflitos familiares, conflitos com amigos, com colegas de trabalho. A gente não consegue fazer com que a tolerância se torne algo ativo em nós. A impressão que dá é que nós queremos que todos nos entendam. Mas para a gente entender o outro, é melhor que ele pense um pouquinho mais parecido com a gente. A gente faz isso. Não é uma coisa pensada. Não é uma coisa maldosa. Simplesmente estamos no estágio evolutivo que ainda temos que aprender certas lições. E quanto mais rápido aprendamos sobre elas, mais fácil superaremos os problemas que nos afligem, seja eles de ordem física, como as doenças, de ordem do dia a dia, da vivência do dia a dia, de relacionamento, porque tudo é doença, né? Vamos parar para pensar. Quantos de nós não são doentes da alma porque tem um relacionamento que não dá certo? Quantos de nós adquirem síndromes, problemas seríssimos por insatisfações pessoais, por não saber lidar com as próprias frustrações? Nós queremos controlar a vida, é um outro aspecto. Quer que tudo aconteça como eu pré-determinei. Mas se não aconteceu, pronto, ficamos já mal, ficamos meio que contrariados, porque não foi como eu queria. Essa contrariedade já gera um sentimento negativo que começa também a desencadear outros tantos. Por que tudo tem que ser exatamente como nós estabelecemos? Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, dizia assim: quer fazer Deus rir? Faça planos. Realmente, porque a gente não sabe o que Deus espera para cada um de nós. Nós podemos sim traçar algumas metas, alguns objetivos, isso faz parte da vida da gente aqui na Terra. Mas, quando algo der errado, ou não deu errado, simplesmente não aconteceu como queríamos, por que entrar nesse processo de rebeldia que a gente falou há pouco? Achando que tinha que ser e ficamos tristes e angustiados. Por que não? Aquela velha frase, quando a vida nos fecha uma porta, por que não abrir a janela para ver as outras possibilidades que tem lá fora? Às vezes, o que estávamos pedindo poderia aparentemente estar nos convencendo de que era o melhor, mas não era. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e de repente não era. E Ele até nos poupou de um sofrimento maior, nos fechando aquela porta, mas cabe a cada um de nós não nos esquecer que Ele está presente a todo instante e que por estar presente a todo instante, Ele vai mostrar outras alternativas, outros caminhos. Outra leitura que eu fiz falava sobre Cristo, né? Acho que é o apóstolo João, se eu não me engano, ou foi Paulo, que disse assim, que Cristo era o melhor modelo que nós temos para seguir, para não ter esses desajustes, para não ter esses enganos aqui na vida. E realmente, Cristo, Ele trazia para a gente o quê? Uma firmeza de pensamento sem ser cruel, sem ser grosseiro. Ele tinha uma autenticidade no que era. E isso a gente tem que começar a desenvolver em nós. Ter consciência de algumas coisas que ainda precisamos aprender. A humildade de dizer, me desculpe, eu errei. A consciência de que outras tantas já conquistamos. E sem enaltecer isso, mas ter essa real consciência de nossas qualidades e ainda de nossos pontos fracos.
Outra coisa que ele dizia com muita sabedoria é que os bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho que é uma das mais belas lições de Cristo, por quê? Porque a mansitude é você ser você, é você estar consciente de que todo o resto que está à sua volta pode estar fervendo, pode estar acontecendo, mas você manter a sua calma interior. Você buscar, mesmo dentro do turbilhão, seja de uma doença física sua, seja da doença de um ente querido, seja da perda de um ente querido, seja numa situação qualquer em que a vida lhe traga um torvelinho, um turbilhão, uma situação agitada e confusa e desesperadora, manter o mínimo de mansidão possível que consigamos. Por quê? Porque essa calma interior faz com que a gente não perca totalmente a conexão com Deus. A gente está na era da internet, falamos tanto em conexão, né? Ai, minha conexão é ruim, a minha conexão é rápida, não sei o quê. E a nossa conexão com Deus? Como é que está? Porque vejam, nenhuma outra situação, nenhuma outra conexão de nada valerá se não entendermos que ligados a Deus, nada nos afligirá. Nós vamos conseguir resolver, superar, vivenciar, se for o caso, mas com essa proteção divina, com esse caminho aberto para o entendimento do porquê daquilo, da compreensão do que tenhamos que identificar em nós, a boa vontade para a reforma íntima. Jesus, ele tinha um poder curador tão grande que ele não precisava desejar curar. Ele curava, emanava dele fluidos curadores. Então ele nos trouxe exemplos de cura que nós podemos fazer, com o desejo de ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. Às vezes, dando um ombro amigo para alguém chorar e desabafar. Às vezes, ouvindo um amigo falar do seu problema. Às vezes ouvimos por horas e depois nem dizemos nada, mas o amigo diz, poxa, eu estou me sentindo tão melhor, tão aliviado. Pedindo através de uma prece por alguém que saibamos estar doente, intercedendo por esse alguém diante do plano espiritual. Nós também somos curadores, curadores dos outros e de nós mesmos. A autocura é esse reajuste, é esse acerto de contas que nós fazemos conosco mesmo. Essa melhora é adquirida a partir do momento que usamos o maior modelo que nós temos, o melhor guia, segundo o apóstolo, que é Jesus, e trazemos para o nosso dia a dia. Ele dizia assim, o reino de Deus está dentro de nós. É a hora de entendermos isso. O reino de Deus está aqui, porque é aquilo que eu falei lá no começo, é a fagulha divina, é uma pequena parte dele que nos dá vida, que nos dá capacidade de reação, que nos dá condições de superação. Outra coisa que ele dizia também é que ao buscar a ajuda tem um merecimento, né? Quando ele fala lá do vai, não peques mais, é essa questão de se modificar, de buscar o arrependimento, de consertar o que estiver ao nosso alcance ser consertado. E aquilo que fizemos de errado, percebemos depois, não adianta também ficar se lamentando. Façamos diferente a partir de agora. Resgatemos de outra forma. Busquemos através de outras pessoas, às vezes, resgatar aquilo que fizemos no momento que estávamos ainda na ignorância, que ainda acreditávamos que a maldade ou a vingança ou qualquer outro sentimento ruim ainda era o melhor caminho. Estamos em evolução, somos crianças espirituais e a criança, quando erra e recebe uma repreensão, ela tenta não fazer novamente. A que faz novamente por intenção é aquela já com instinto rebelde, que é o que somos ainda também. Então, buscando errar menos, não errar. Somos ainda humanos, ainda estamos no estágio que o erro ainda faz parte da nossa vivência, mas cada vez errar menos, cada vez buscar, através do retorno que a vida nos dá, o que estamos fazendo de certo e errado. Afinal, a lei de ação e reação nos traz isso claramente. Se a minha vida hoje, em determinados aspectos, está funcionando, está dando tudo certo, significa que nesses aspectos a minha atitude está correta. Se em
aspecto, tem algo dando errado, eu devo rever. Eu devo perceber o que eu preciso mudar. Ah, mas não é tão fácil, né? Será que vem assim pra gente? Mas aí entra a ajuda dos amados mentores do plano espiritual. Se estamos com a boa vontade de perceber, é só buscar. Vem a resposta. Nosso anjo da guarda está a todo instante ao nosso lado. Ele dará um jeito de nos mostrar o que precisa ser modificado, aonde ainda estamos equivocados, aonde precisamos melhorar. Já que a evolução é uma constante em nossa vivência, evoluir significa se melhorar. Para se melhorar, temos que nos modificar. Então, aqueles velhos padrões de outras gerações anteriores, de que a pessoa que mudava de opinião a todo instante era sem personalidade, isso caiu por terra. Não é verdade. A pessoa deve mudar de opinião, embasada no que vai se descobrindo da vida, do que vai percebendo de Deus na sua vida. Nós vamos nos modificando. Então aquilo que eu fazia há 10 anos, mas que não era mais produtivo e a vida me mostrou porque estava de uma forma ou de outra me fazendo mal, modificamos. Vamos tendo outras posturas, vamos tendo outra forma de agir, vamos percebendo que dá para ser diferente, independente do mundo que nos cerca. Porque muitas pessoas dizem assim, mas como é que eu posso ser diferente se o meio onde eu convivo todo mundo é assim? Isso sim é não ter uma personalidade tão definida, tão forte, porque a gente vai de roldão. Só que quem vai acertar as contas do que eu faço sou eu, e cada um por si. Então, mesmo que os demais estejam fazendo algo que se você perceba que não é tão bom, mas porque eu estou junto no contexto eu também tenho que fazer? Não. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, pelo nosso próprio caminhar. Nós prestaremos contas à nossa própria consciência. E Deus nos dá as oportunidades de reação, de se modificar. Como eu falei há pouco de Cristo, outra coisa fascinante no que ele fazia é que ele curava à distância, né? E aí, quando ele curava à distância, o que se precisava mais do que nas outras curas? Nas outras também precisava. Fé. E a chave de toda e qualquer cura está nessa fé. Além de merecer, além de se reformar, de se modificar, de começar a agir de forma mais positiva com a vida e consigo próprio, nós temos que acreditar que merecemos a cura e que ela está ali para nos atingir, para nos curar realmente. Cristo disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. E ele cura mesmo à distância. O que isso significa? Que nós podemos ser curados dos nossos males em qualquer situação que nós empreguemos a nossa fé, que nós peçamos de coração e que nos coloquemos à disposição para esse aprendizado que a cura traz. Porque muitas curas se professam primeiro para que a gente depois se modifique, mas vejam, é uma condição colocada pela vivência. Outras a gente precisa se modificar para se curar. Então, quando nós estamos na nossa prece, na nossa casa, na hora de dormir ou pela manhã, quando nós estamos numa casa como esta, em qualquer situação que nós estejamos, nós podemos nos curar. Nós podemos estar recorrendo a Cristo como nosso auxiliar nessa provação, buscando tirar dele toda a energia necessária para que a gente supere aquilo que está nos afligindo. Eu li um livro de um amigo, né? Ele me cedeu esse livro essa semana e eu achei muito interessante, que tinha um caso de uma das curas de Cristo. E me chamou muita atenção. O que dizia era o seguinte, uma mãe com um filho doente em casa foi lá ver o Messias que estava pregando, mas a multidão era muito grande. Ela não conseguia se aproximar, nem ver o Messias praticamente. Mas ela via fachos de luz.
E ela identificou, deve ser ele, mas ela não tinha como chegar perto. Era muita gente. Aí então, ela mentalmente pediu: Senhor, cura meu filho que está lá em casa acamado. E ela ouviu mentalmente também: vá para casa, sossegue seu coração que depois eu irei curar seu filho. Aí ela voltou para casa convicta, porque a sua fé e o que ela tinha ouvido não tinha como contestar. E decidiu fazer um bolo para receber o Messias, para receber Jesus e seus acompanhantes. Fez o bolo e ficou aguardando. Nesse meio tempo, enquanto o bolo assava, foi olhar o filho. O filho estava num sono tranquilo, diferente de anteriormente. Um sono tranquilo, e ela sentiu um perfume no ambiente, um perfume no quarto. Achou interessante, mas voltou para fazer seus afazeres. Quando o bolo estava assado, lindo e maravilhoso, com aquele cheirinho gostoso, bate-lhe a porta. Ela falou: é o Messias chegando para cumprir o que me prometeu, de vir curar meu filho. E era um andarilho, era um pedinte. E esse irmão lhe pediu o que comer porque estava faminto. Ela, na sua simplicidade, falou: meu Deus, eu não tenho nada pronto além do bolo, mas eu não posso deixar esse irmão sair com fome. Cortou o bolo que era para Cristo e seus acompanhantes e lhe deu um pedaço. Falou: vá em paz, meu irmão. Passado um tempo, bate-lhe a porta. Ela pensou: agora deve ser o mestre. Foi lá, era outro pedinte. E ela ficou meio que preocupada: mas se eu der mais um pedaço, o bolo já não vai dar. O que eu faço? Mas e o seu coração humano? Não posso deixar um irmão sair com fome. Deu mais um pedaço para aquele pedinte, para aquele irmão saciar a sua fome. Nisto, ela até estava pensando já fazer outro bolo, porque tinha sobrado muito pouco. O filho levanta e vem até a cozinha. Ela ficou surpresa. O filho bem disposto, corado, levantou sozinho. Ela perguntou: tudo bem, filha? Tudo bem, mãe. Eu vim porque o cheirinho do seu bolo me envolveu, estou com fome, posso comer um pedaço? Ela falou: claro, filho, sente, eu vou te servir, porque agora eu já vou ter que fazer outro bolo mesmo, né? Porque esse bolo é para o Messias. Eu fui até ele e lhe pedi que viesse lhe curar. E ele me prometeu que viria. Aí o filho disse assim: mãe, eu sonhei com um ser, né, com uma pessoa, e essa pessoa disse que eu ia estar curado, que eu podia me levantar, que eu já estaria bem. E ele tinha um perfume fantástico de todas as flores do mundo. Aí ela: nossa, filho, será que o Messias já veio em espírito te curar? Chegaram à conclusão de que sim, mas ficou aquela dúvida no ar. E quando ela serviu um pedaço de bolo para o filho, lhe veio novamente no pensamento: minha filha, o seu pedaço de bolo estava delicioso, tanto que eu não resisti e fui novamente bater a sua porta. Muito obrigada. Quer dizer, Cristo vem, gente. Só que ela fez a parte dela. E se ela tivesse negado o bolo para o faminto? Façamos a nossa parte. Busquemos entender Cristo melhor e, mais que isso, praticar o que Ele nos ensinou. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Vamos fazer esse reino florir, esse reino florescer através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Muito obrigada a todos.